Olá, internautas, uma boa tarde a todos. Eu sou Felipe Drummond e está começando este nosso último Esporte.com olímpico, né? E nada melhor do que fechar com chave de ouro. Chave não, medalha de ouro. Medalha de ouro para o Brasil no vôlei masculino. Acabamos de conquistar em cima de uma vitória boa, né? Sobre a Itália na final. E para comentar isso, a gente convidou hoje o Elberto Furtado Júnior. Boa tarde, Elberto. Tudo bem? Jóia? Que jogo, né? Que final. Mais um título pra gente, né? Realmente foi uma final extremamente disputada, uma final extremamente nervosa. Características de uma final, né? Eu acho que o nível técnico não foi tão alto, mas o que faltou no nível técnico, eu acho que sobrou em emoção. As duas equipes começaram bem estressadas, o Brasil conseguiu se superar e se sobrepor. E o importante é isso, é que foi campeão e conseguiu trazer a medalha de ouro. Uhum. E exatamente, né? O Brasil acaba vingando uma das derrotas que teve na Olimpíada. Já havia perdido na primeira fase para a Itália por 3-1. Muitos esperavam isso, né? Até os italianos estavam falando ali depois do jogo que esperavam o Brasil um pouco mais nervoso nesse jogo do que realmente aconteceu. O Brasil que venceu por 3-0 e conquistou um trio olímpico, né? Não é pouca coisa. A gente estava falando antes que quando você tem essa chance de disputar uma final olímpica, você tem que lutar com todas as suas forças, porque pode ser a única da sua vida, né? Com certeza. Eu acho que a Itália foi a forma correta para o Brasil na final. O Brasil, o meu candidato ao título seria a equipe americana, que é uma equipe muito forte. Eu acho que a Itália ter tirado os Estados Unidos foi uma sorte muito grande para o Brasil, porque o Brasil, até a vitória de hoje, tinha disputado 4 finais e perdido 2 para os Estados Unidos. E os Estados Unidos era uma equipe de muita recuperação, tanto que estava perdendo de 2-0 para a Rússia no terceiro e quarto e se recuperou, virou o jogo. E a Itália é um time que se reformulou bastante nos últimos anos. Em 2015 eles jogaram aqui no Brasil a Liga Mundial e tiveram um problema de relacionamento com o técnico, os jogadores do time saíram para a balada e foram mandados de volta para a Itália. O Zaitsev e o levantador. E foi aí que foi efetivado esse levantador atual, que é um garoto de 20 anos, que está na sua primeira Olimpíada, um garoto brilhante, e teve o reforço do Rantorena, que realmente era um jogador cubano de uma experiência muito grande. Mas o Brasil, às vezes que jogou com a Itália, decidindo anteriormente, Olimpíada, o Campeonato Mundial, inclusive, que foi na Itália, na casa dos italianos, o Brasil se sagrou campeão. Então eu acho que foi um adversário na forma para o Brasil ser campeão. É aquela história da partida, os jogos se encaixam, né? A forma do Brasil de atuar encaixa com a forma da Itália. Apesar desse reforço do Rantorena, que é um jogadorzaço, né? A gente, antes da partida até conversando, a gente falava que apesar do Zaitsev ser o oposto, o cara de virada de bola, que o Brasil tinha que tomar muito mais cuidado com o Juan Torena, porque se ele joga, que o jogo podia se complicar, que é o que acontece com os Estados Unidos. A gente não consegue parar o Anderson e aí o Brasil tem dificuldade sempre, porque ele vai estar sempre virando bolas. E nessa final o Brasil conseguiu, né? Apesar de ter conseguido bloquear ele, acho que em 2 oportunidades no jogo inteiro, o Brasil segurou ele pontuando dentro do padrão. Aqueles 20 e poucos pontinhos que ele fez menos, na verdade, fez 18. E dessa forma o Brasil conseguiu sobressair. Eu queria passar com você um pouquinho os 7-7. O primeiro set o Brasil venceu 25-22. Como é que você viu a atuação do Brasil? Foi uma boa atuação? Para a largada de uma final foi bom? Eu acho que o Brasil começou muito nervoso, inclusive com vários erros infantis, erro de saque, erro de levantamento, mas assim, erros realmente, e foram coisas que se repetiram ao longo da partida. Mas eu acho que a equipe se superou, eu acho que a torcida realmente foi um ponto a favor do Brasil e de desequilíbrio do time italiano. Então eu acho que a vitória no primeiro set deu uma tranquilidade que o Brasil precisava. Se tivesse perdido, eu já não sei que rumo o jogo poderia ter tomado. A gente passar para o segundo set, só que antes deixar um recado, né? Se você quer participar aqui com a gente, é só mandar o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo, que a gente lê ao vivo, a gente passa para o Roberto, para ele falar também um pouquinho da opinião dele a respeito do que vocês têm dúvidas. No segundo set, um jogo mais equilibrado. Os dois times erraram muito e acabou até passando dos 25 pontos, 28-26 para o Brasil. E ao final você até falou, pode cravar, é campeão.
Por que essa confiança? Eu acho que o segundo set foi o set do título, inclusive pela forma que foi ganho. Houve um erro muito complicado do Lippi, uma bola de graça que ele espirrou no passe, os italianos passaram na frente, houve uma tomada de possibilidade de bola do set nas duas equipes. E aí, a hora que o Brasil ganhou esse set, dava para ver que os italianos tinham realmente abaixado a guarda, abaixado o semblante, que era uma consequência a vitória no terceiro set. E aí, chegando ao terceiro set, 26-24, jogadores muito emocionados ao final, né? Você que é um tri, poder falar de um tri da seleção na Olimpíada. O terceiro set foi mais difícil? O Brasil sentiu alguma hora o peso de poder fechar uma Olimpíada? Você achou isso também? Eu acho que houve realmente essa fase do nervosismo, né? O terceiro set é um set emblemático do voleibol, né? Que a equipe que está ganhando costuma relaxar e a equipe que está perdendo, e eles realmente tomam um elan porque é o último suspiro para que se consiga reverter esse resultado. Eu acho que o Brasil poderia ter tomado mais coragem, ter tomado mais força para atropelar, mas ficou aquele jogo meio banho-maria, que para o Brasil era péssimo, inclusive pela condição física, principalmente do Lucarelli, que acabou não terminando a partida, e do Lippi, que vinham de distensões. É exatamente disso que eu queria falar. Lucarelli e Lippi, apesar do título, a gente jogou com dois jogadores lesionados, né? No jogo contra a Argentina, os dois saíram sentindo. E depois o Brasil conseguiu 2-3-0 contra a Rússia na semifinal e contra os Estados Unidos. Será que não foi bom eles terem jogado machucado, não? Pode ser que deu sorte, né? Pode ser superstição, que tenha dado sorte, né? Superstição. Não, mas eu acho que contra a Rússia eles realmente brilharam. Eu acho que hoje foi um pouco aquém. O Lucarelli um pouco menos por causa da questão do saque, já começou, apesar de ter feito alguns aces, estava sentindo dificuldade na hora do saque, você via que ele estava sentindo mais isso. E a função dos dois no time eram jogadores realmente de defesa, de fazer a recepção e de fazer a defesa. O Bruno soube fazer uma distribuição interessante, em certos momentos ele chegou a insistir um pouco com os dois e eles sentiram isso, então ele voltou a privilegiar o Wallace, que para mim foi o nome da Olimpíada, que realmente foi o jogador que decidiu em favor do Brasil. Eu acho que a equipe teve, o meio também foi interessante, os dois meios jogaram bem, com bloqueio, com saque. O Maurício, que não tem um saque tão agressivo, chegou a fazer alguns pontos de saque. Mas eu acho que o resultado é aquilo que eu estava comentando com você antes. A história conta quem foi e não como foi, né? Inclusive o como foi muito angustiante, né? Que o último ponto o técnico italiano ainda pede para fazer o desafio. Para fazer o desafio. Né? Imagina se sim, não. Então, ou seja, foi aquela comemoração, foi igual, eu acho que a Olimpíada toda, uma comemoração doída, difícil, mas eles estão realmente de parabéns porque um título olímpico dentro de casa é uma coisa inimaginável, vai marcar a vida de todos para sempre. Por falar nessa história, antes da gente entrar no ar, eu tinha falado com você, eu conversei com o Lucarelli pouco antes, né, da Olimpíada, 2 semanas antes do início dos Jogos, e ele tinha falado comigo abertamente sobre ser campeão olímpico, porque eles são uma equipe que foi muito criticada e cobrada durante o ciclo por não ter ganhado as principais competições. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam praticamente em todas as finais, ou seja, eles mantiveram um nível altíssimo a nível mundial. E se ganhasse a Olimpíada, tudo isso ia ficar para trás. E é o que você acabou de falar, né? Não importa como, importa o resultado final. E o Brasil consegue um tricampeonato até certo ponto inesperado, ainda mais comparando a seleção masculina e a feminina Sim. antes dos jogos começarem, né? Sim. É verdade, eu acho que o crescimento da equipe durante o campeonato é o que você falou. Se tivesse perdido para a França, poderia ser quinto, sétimo, oitavo, não saberíamos aonde chegaria, porque com uma derrota dentro de casa, realmente a tendência da equipe seria se abater bastante. Mas passando a fase, acho que a equipe realmente se superou. Era uma equipe que, em valores individuais, até os comentaristas eu vi falando que não se compararia tanto com as equipes anteriores de Tandy, Giba, Nauber, Carlão, mas é uma equipe vencedora. E isso é que vai ficar para a história. Realmente, ter vencido dentro de casa, ter trazido esse ouro, foi um fato inédito aqui no Brasil. E a grande competição é realmente a Olimpíada.
Liga Mundial, Campeonato Mundial, Pan-Americano é bacana, mas Olimpíada é a cereja do bolo. E você ser campeão olímpico é uma coisa que você leva para o resto da vida. É uma coisa assim, imagino que seja indescritível. Uhum. E essa, vou te pedir até para fazer uma comparação, não dos jogadores, mas talvez essa tenha sido a Olimpíada mais difícil do Brasil, você conquistar o ouro olímpico, né? Porque a gente vem de 92 com uma excelente geração em Barcelona, passamos por 2004 com o melhor time do mundo na época, já era campeão mundial e só reafirmou a sua posição. Aí fomos prata 2 vezes e agora voltamos a ganhar com talvez a nossa seleção não mais fraca, mas mais nivelada com as outras seleções dos últimos anos, né? Porque a gente não tinha o nosso grande passador, o Brasil que há pelo menos quase 20 anos a gente depende de uma boa linha de passe. E dessa vez a gente, além disso, teve que superar essa dificuldade, né? O Brasil depende muito do saque e do passe, porque o Brasil não é uma equipe de jogadores tão altos quanto Rússia e Polônia. Então é um time que tem que jogar em velocidade. Para jogar em velocidade tem que ter um passe na mão. E por o bloqueio dos jogadores não serem tão alto quanto esses jogadores que eu citei dessas outras equipes, o saque tem que ser um saque mais forçado para que o levantador da outra equipe não possa fazer uma variação tão grande de jogadas, jogar mais com a bola mais previsível para o bloqueio chegar. E foi isso que aconteceu. Eu acho que o histórico desses jogadores, eu acho que houve uma mudança de postura da equipe em geral e principalmente do Bernardo. Eu acho que o Bernardo, quem acompanha o vôlei, vê o Bernardo mordendo bola, rasgando gola de camisa, o Bernardo hoje é uma outra pessoa dentro de quadra. Ali na beirada da quadra, é um técnico mais tranquilo, mais ponderado, ele soube se adaptar aos jogadores que ele tem em mão e realmente soube dirigir com maestria para obter o resultado. É um resultado que talvez não muito esperado, apesar da gente estar jogando em casa, mas pelo retrospecto da seleção nos últimos anos, diferente do retrospecto das outras seleções que foram campeãs, que vinha ganhando Mundial, Liga, numa sequência de vitórias. A gente vinha nos altos e baixos, inclusive a última Liga ficamos em vice, não fomos campeões. Mas para a Sérvia, né? Que nem foi nem veio para a Olimpíada. Mas ali eu acho que nem conta muito porque era a competição do ano da Sérvia. A Sérvia se preparou para jogar, então ali era o ápice dele. Essa coisa da preparação, você vai num crescente, tem até um termo esportivo que fala assim que a equipe virou o fio, que eles estão no máximo ganhando tudo e chega na competição importante eles perdem. Então eu acho que o Brasil veio nessa crescente e no momento que precisou realmente os jogadores corresponderam, houve uma superação muito grande, inclusive física, de jogos adversos, vindo de derrotas para chegar na consagração. Eu queria que você falasse um pouquinho de importância. A gente tem uma equipe que ela é dividida, né? Porque tem alguns jogadores que já estão no meio da carreira e muitos jogadores começando. E a importância de já conquistar uma Olimpíada para o próximo ciclo olímpico. A gente tem o Douglas, a gente tem o próprio Lucarelli, que apesar de ser um fenômeno, né, no nosso vôlei, é um jogador que faltava títulos, faltam ainda, né, porque o Lucarelli ainda não foi campeão nacional, o Lucarelli não conseguiu ganhar quando ele estava aqui no Minas, ele não conseguiu ganhar o Sul-Americano, e ele sempre se cobrou, ele sempre quis ser campeão, e acho que o primeiro grande título da carreira do Lucarelli é logo uma Olimpíada. E ele que o próprio Bernardo falou que é o modelo que ele quer para os próximos jogos. Ele já pensando para daqui a 4 anos, então acho que ele fica também, né? Muitas pessoas questionavam essa possível saída do Bernardinho, e aí ele já conversa sobre a possibilidade até do Lucarelli ser o novo líder dessa seleção. Como é que você vê isso, essa juventude já conquistando uma medalha? Eu acho que essa transição é uma transição que nós vamos ter que esperar para ver os resultados. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo que eu achei sensacional, foi a equipe da China. A China, campeã olímpica feminina, a média de idade, 20 anos. Então, essas jogadoras que hoje estão na seleção chinesa vieram ganhando as categorias inferiores todas. Sub-20, sub-17, então são jogadoras que ainda tem muito para dar. Então a média de idade dos novos do Brasil não é uma média de idade muito baixa. O Lucarelli tem 24, 25. O Lucarelli tem 24, 25, mas você já pega o Maurício, que já tem 28, você já pega o Lucão, que tem 30. Então é um pessoal que já está numa faixa etária para daqui 4 anos eles não vão ser tão jovens. Então eu acho que tem que ser dado uma atenção muito grande a essa formação, aos jogadores de base, para virem realmente
vou usar o nome de peças, para substituir a altura. Então, eu não sei como está o resultado do Brasil, essa formação de base, os resultados que o Brasil tem tido nessas competições. Em 2013, o Brasil foi campeão mundial sub-23, que é a equipe do Lucarelli. Era Lucarelli, o próprio Renan, que agora está no Juiz de Fora, Guilherme Cachel, líbero do Montes Claros. A gente vem de títulos importantes na divisão de base, porém, faltam estrelas. Muito se esperava do Renan, e o Renan chegou no SESI para ser o oposto titular, e antes das competições começarem, o SESI já quis contratar, isso há 2 anos, teve que contratar um outro oposto porque não tinha tanta confiança nele. É um jogador que está recomeçando já no Juiz de Fora, deve ser o líder do time na campanha daqui para frente, né? Até por conta dessa expectativa que se gerava em cima dele, um jogador de mais de 2,10 metros, né? Jogando como oposto. Mas faltam jogadores líderes, eu falo assim. Não vem uma geração igual a do Murilo, que vinham 5, 6 jogadores que todo mundo estava pronto para chegar numa seleção e assumir. Porém, a gente tem o Douglas, do SESI, que foi como reserva, que já pega uma bagagem. É o que o Bernardo quis fazer em 2012, levando o Lucarelli para treinar. Ele não foi para jogar, mas ele foi para participar dos treinos da equipe. Eu acho que ele olha dessa forma. Ele soube trabalhar posições que ele tinha titular e reserva absolutos para levar meninos para já pegar essa bagagem olímpica mesmo. E aí, para daqui a 4 anos, não duvido que esses meninos sejam realmente já os titulares na cabeça do Bernardinho. E aí a gente pode pensar, tem o Leal para entrar. Aí realmente, mas você vê como é antagônico essa questão do Leal para entrar. O Leal está entrando por quê? Porque tem uma necessidade de um jogador realmente com a condição física superior. Eu acho que esses que estão na seleção são jogadores muito habilidosos, mas não têm esse vigor físico que é necessário para certas posições. Por exemplo, você viu o Wallace, que é um jogador de explosão. Agora, um jogador de ponta, de segurança, eu não vejo no time do Brasil. Entrou o Lipe ali, mas o Lipe acho que foi mais coração, mais coragem do que um atacante de ponta de 1,94 m, imagino isso. Se você for comparar com os jogadores de Polônia, Rússia, tem 2,5 m, 2,10 m. Então isso eu acho que faz uma diferença muito grande. O Bernardo, eu me lembro de um comentário do Giba, falando, olha, vocês ganham tudo. Mas ele falou, olha, mas ninguém treina mais do que a gente. Então, realmente, essa condição que é dada às equipes brasileiras de treinar no centro de treinamento de Saquarema, a intensidade, a quantidade de campeonatos, todo ano tem um campeonato importante, tem uma liga, tem um mundial, tem um PAN, tem uma Olimpíada. Então, a possibilidade desses jogadores evoluir é muito grande. Mas o meu receio é em relação à qualidade física desses jogadores. Porque é o que eu falei com você, o Brasil tem sempre que jogar 100%. Que a gente não tem um jogador ali que para desafogar, tirando o Wallace, mas se for a bola sempre para ele, com esse bloqueio desse tamanho, realmente uma hora fica difícil. Então eu acho que a qualidade física se faz necessária, principalmente nos jogadores de ponta. E nesse caso de quem está surgindo, eu volto na Sérvia. A Sérvia conquistou essa Liga Mundial, apesar de ser o grande troféu deles, era a vida deles ali, vamos falar assim. A Sérvia é um time que estava sendo montado para estourar em 2020 e já está colhendo frutos agora. É um time, foi a final desse Mundial Sub-23, que era da idade do Lucarelli de 2013, que foi disputado em Uberlândia. A final foi contra a Sérvia, foi um 3-2 para o Brasil, duríssimo, eu lembro porque eu fiz a cobertura desse jogo. E os sérvios estão chegando fortíssimos. É uma seleção, acho que o Brasil tem que ficar de olho, mas se continuar sempre... O Brasil, a gente fala, né, tem 20 anos que a gente não sabe o que é montar uma seleção, mais de 20 anos, a gente não sabe o que é montar uma seleção aquém dos nossos poderes. Acho que desde a sua geração, né, geração da década de 80, o Brasil está no topo do voleibol masculino e sempre se mantém, né? E a prova disso hoje é mais uma medalha, mas não deixando para trás as finais de Liga Mundial, de Mundial, que o Brasil vem conquistando todos os anos, apesar de não vinha ganhando. Voltando no início da Olimpíada, eu queria falar um pouquinho do caminho do Brasil, né? O Brasil começou bem, começou com 2 vitórias tranquilas contra México e Canadá. Depois tem 2 tropeços que fez todo mundo ficar de orelha em pé, né? Que é Estados Unidos e
me falha a Itália. memória. E Estados Unidos e a própria Itália. E volta a ganhar da França. Se você tivesse que pegar o jogo mais importante dessa fase, você colocaria que era a França? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as duas primeiras partidas, inclusive a estreia do Brasil, não foi uma estreia tão tranquila. O México é uma equipe que não tem tradição e o Brasil ainda perdeu um set para o México. E aí você pega ali, o Canadá não é um rival com tanta tradição. Perdeu para os Estados Unidos, que era a equipe realmente que era a minha equipe candidata ao ouro, pela formação, pela estrutura. Hoje, por exemplo, eles entraram com um jogador que fez 20 pontos na partida, o Pretty. E perderam para a Itália, um jogo de chave, e se colocaram numa situação extremamente delicada, que era jogar contra a França. A chave, eu acho que ali foi a final do Brasil, principalmente por jogar contra a França, que é uma equipe cheia de craques. Era a minha próxima pergunta. Foi onde o Brasil ganhou essa Foi onde o Olimpíada? Brasil ganhou a medalha. Foi onde o Brasil foi campeão, foi contra a França, que é uma equipe cheia de craques. Você tem o NHP, que é excepcional, para mim, talvez o melhor jogador do mundo. Você tem um levantador muito bom. Você tem um oposto que, apesar de não ser muito alto, é muito habilidoso, o Rousier. Você tem dois centrais muito altos. É uma equipe de volume de jogo. A escola francesa é uma equipe de volume de jogo. Eles passam muito bem, defendem muito bem. Tem um saque muito forte, tem uma constância. E ali o Brasil poderia ter se despedido da Olimpíada. Eu acho que a equipe ganhou coragem ali, ganhou moral, se refez dos tropeços, jogou uma semifinal contra uma Rússia que não foi brilhante. Eu acho que o Brasil teve os seus méritos, inclusive da forma como a Rússia jogou. O saque do Brasil foi muito agressivo, então, ou seja, era uma disputa ali dura e o Brasil conseguiu vencer. E hoje eu tinha muita confiança no título, principalmente, não é querer desprezar o time da Itália, mas a Itália nos últimos anos tem sido freguesa do Brasil. Então, ao contrário do time dos Estados Unidos, que igual eu falei com você, em 4 finais olímpicas, tirando a de hoje, o Brasil perdeu 2 para os Estados Unidos. E a Itália tem uma certa história de freguesia do Brasil. E é uma equipe jovem, com um levantador de 20 anos, e uma equipe também que joga muito em cima do emocional. O primeiro set foi Laiká. Então todos os sets foram muito parelhos. Eu acho que não foi nem pela qualidade do jogo, foi mais pela emoção das duas equipes, dos jogadores. Tá certo. Agora eu queria fazer uma análise mais ou menos individual. Se você tivesse que dar, não o prêmio de melhor jogador, mas o destaque, o jogador que mais te surpreendeu, que mais cresceu, né, na seleção brasileira, quem você daria? Olha, o que mais cresceu, eu acho que a surpresa foi quem veio do banco, né? Eu acho que a surpresa ali realmente foi o Lippi, que é um jogador coração. É aquele que vibra, que vai pro tudo ou nada. Que até tecnicamente ele é inferior a outros jogadores, só que a vontade dele o coloca no mesmo padrão, senão até mais alto, que foi o que aconteceu nessa Olimpíada. Sim. Né? E a questão do Lippi, é esse o meu medo em relação a ele. É um jogador que vai pro tudo ou nada. Felizmente, ele teve contra a Rússia principalmente, uma atuação brilhante. Hoje, em certos momentos, ele se perdeu um pouco, uma bola de graça no final do terceiro set, que não me engano se no segundo ou no terceiro, que era uma bola de graça, ele espirrou. Então, eu acho que a surpresa foi o Lippi, mas eu acho que o melhor jogador do Brasil, que é realmente um fenômeno nessa posição, o Wallace. E méritos também ao Bruninho, que soube jogar com as peças que tinha. Porque se a distribuição fosse incorreta, por exemplo, no jogo contra a Rússia, a gente podia ter perdido o Lucarelli, se ele jogasse só com o Lucarelli. Então ele soube fazer essa distribuição com as peças que ele tinha. E para mim o melhor jogador da Olimpíada foi o Wallace. E já que você citou o Bruninho, Bruninho, esse título acho que vai servir muito para apagar uma imagem que muitos torcedores, não os torcedores que acompanham o vôlei de fato, né? Mas aqueles torcedores que entendem a partida como é o jogo. Porque a gente até tinha falado isso no pós-jogo da Argentina, que o Bruninho ele pode não ser o melhor levantador, que faz aquela função apenas de levantar. Que neste caso, no Brasil, a gente tem o William, que é um mágico, né? Até o apelido dele é Mago. Mas que o Bruninho, ele talvez seja dessa posição o melhor jogador, porque ele faz mais funções e ajuda o time mais até nas horas que é preciso, né?
O Bruno é um jogador que no começo da carreira foi muito contestado, mas eu acho que ele passou por cima de tudo isso, apesar de existir ainda um certo ranço de uma parte da torcida. Como você bem citou, talvez não seja o melhor levantador, mas é o melhor da posição. É um jogador raçudo, é um jogador de caráter, um jogador que sabe fazer a distribuição do jogo. Talvez não coloque aquela bola com açúcar, por assim dizer, que um William, um Maurício, um Ricardinho colocavam. Mas é aquele que faz, é o melhor jogador para a posição. É aquele que é líder do time, é um líder positivo, que não se altera, tem um bom saque, tem um bom bloqueio e muito dedicado. Eu acho que, inclusive, ele foi jogar na Itália e foi campeão por um time italiano. Então, para aqueles que dizem que é em decorrência de ser filho do Bernardo, eu acho que ser campeão italiano, eu joguei na Itália, o campeonato mais disputado do mundo. E o estrangeiro na Itália, ele é contratado para fazer a diferença. O estrangeiro não é contratado para compor a equipe. Então, ele jogou no time italiano, no time que foi campeão italiano, ele e o Lucão. Então eu acho que essas críticas, esse ranço, infelizmente é uma mentalidade, né, do povo brasileiro, mas eu acho que ele já deixou isso para trás há muito tempo. Outro jogador que eu acho que merece um destaque, e você também fala muito dele, Maurício de Souza, né? Nosso central, que Olimpíada que ele fez, né? Surpreendeu a muitos que esperavam Lucão e Éder, e acabou, o Bernardinho optou pelo Maurício de Souza porque estava numa fase fenomenal, né? Para um jogador que chegou na seleção. Ninguém nem cotava ele para ir para a Olimpíada, né? Porque a gente tinha o Isaac, que é aqui nosso do Sada Cruzeiro, só que o Isaac, com problemas físicos, acabou nem conseguindo se apresentar direito. E aí o Maurício entrou em alguns jogos na Liga Mundial e ganhou a posição até de titular, né? Eu acho o Maurício, até pela história de vida dele, é uma coisa sensacional, né? Ele já foi pedreiro. E é um jogador, assim, com a capacidade de bloqueio, porque bloqueio é o fundamento mais difícil do voleibol. Porque eu acho que o voleibol ele é jogado entre o levantador e o bloqueador de meio, porque a função do levantador é deixar o atacante com um bloqueio simples, e o do bloqueador de centro é sempre chegar no duplo. E ele estava jogando na Liga Mundial, a final da Liga, se machucou, entrou o Éder, entrou muito bem, sacou muito bem. Até me surpreendeu o Bernardo já começar com o Maurício no começo da Olimpíada. E é um jogador muito tranquilo, você não vê uma mudança de fisionomia. E tem um bloco muito constante. Ele chega, vai muito alto, toca em todas as bolas. Que é uma coisa importante, né? Nas várias matérias que eu já fiz cobrindo vôlei, os técnicos eles pedem muito. Você não precisa bloquear, você não precisa parar a bola. Mas se você conseguir tocar em todas, você já ajuda extremamente quem está lá atrás para poder fazer o passe, né? Sim, porque tem esse binômio da defesa com o bloqueio. E a gente vê muito isso no vôlei de praia, que o jogador que está na rede ele sempre marca onde ele vai bloquear para a defesa poder se posicionar. Ou seja, se a bola passa numa posição que a defesa não está esperando, no meio do bloqueio, entre o bloqueio, a defesa fica vendida nessa situação. E ele é um bloqueador que, além de tocar, ele realmente faz uns bloqueios que marca o ponto. Um bloqueio que é ponto. Ele vai muito alto, ele é tranquilo, ele tem um bom deslocamento, ele tem uma boa leitura. Então, é um bom atacante, sempre quando foi utilizado, correspondeu. Então, eu acho que foi, para mim, a grande surpresa do time do Brasil, assim, foi realmente o Maurício. O Maurício brilhou. E uma outra grande história pessoal, né, é o Serginho, nosso líbero, o Escadinha, que foi chamado já na reta final, né? Acho que, inclusive, a partir de hoje, é uma outra posição que a gente já tem que começar a olhar meio com um certo até desespero, né? Porque a gente ficou sem ele tinha aposentado da seleção durante o ciclo, depois de 2012, ele pede para sair e só volta às vésperas da Olimpíada e faz uma excelente Olimpíada, como sempre, espetacular. E agora, provavelmente, ele já se despede novamente da seleção. O que fazer para a gente conseguir arrumar um líbero? Eu acho eu acho até interessante a diferença que existe entre o masculino e o feminino, porque saiu a Fabi no feminino, entrou a Camila Bright, excelente jogadora, e agora apareceu a Leia, que tomou a posição, ou seja, só aconteceu uma
um crescente na equipe feminina. E na masculina realmente houve esse handicap, houve esse problema com a saída do Sérgio. Nós tivemos muita dificuldade porque o líbero é um jogador que tem que fazer bem duas coisas. Ele tem que defender e passar. Nós chegamos a ter bons defensores que não eram bons passadores. Então isso complicou muito o Brasil, principalmente porque o Brasil precisa jogar com o passe na mão para jogar em velocidade. E existe o Thiago Brenner, que já está fazendo parte aí, agora é a expectativa ver se realmente ele consegue substituir, não vou dizer a altura, mas que consiga evoluir para um patamar de um Serginho que realmente brilhou. Nós não temos uma história muito grande de líberos jovens, inclusive jogando pelo Brasil. Até porque a gente, de cabeça, assim, a gente só vai lembrar do próprio Serginho, né? Porque começou em 97, se não me engano, essa posição no vôlei. E desde quando o Bernardinho assumiu, a gente tem só o Serginho. Sim, sim. A gente teve passagem do Mário Júnior, do Alan, e exatamente como eles não conseguiam dar o mesmo nível de passe para o Brasil, o Bernardinho pede a volta do Serginho, que atende ele prontamente, né? Sim, e as equipes hoje é uma peça fundamental. Você vê, por exemplo, o líbero francês, o Grabenikoff, um monstro no fundo da quadra. E são jogadores que fazem a diferença. Aquele jogador do rally, aquele jogador que, além de ajudar a conquistar o ponto, é um ponto que dá moral para o time. Uma defesa, uma recuperação de bola. E eu volto àquele ponto da reformulação da equipe, né? Me impressionou principalmente o feminino. A Sérvia, que foi para a final, aquela jogadora canhota do time sérvio, que foi para mim a melhor jogadora da Olimpíada, tem 19 anos. A média etária do time chinês, 20 anos. Então eu acho que o Brasil realmente tem que pegar essa garotada, focar numa garotada com realmente uma condição física avantajada para se manter nesse posto, né? Porque, como diz a gíria do futebol, né? O difícil não é ser campeão, é se manter campeão, né? Que o Brasil agora com a medalha olímpica volta a ser o time a ser batido. Apesar que no voleibol masculino existem aí 5 equipes que qualquer uma delas pode ser campeã. Você mesmo citou a Sérvia, que não participou da Olimpíada, mas ganhou do Brasil há um mês atrás. Uhum. Então, foi em uma final. Então, tem que E fácil, né? Foi um 3-0, tranquilo. Categórico, né? Categórico. Então, realmente... Você não deixa dúvida de quem foi melhor na partida. Agora, hoje eu acho que é só comemorar, né? E planejar, né? Ver se o Bernardo realmente vai continuar nessa equipe, fazer um planejamento a longo prazo. É o que você falou, nos últimos 20 anos, o Brasil, 4 finais olímpicas, realmente não é uma sorte, é um trabalho que tem um planejamento. Continuar nesse planejamento para voltar a ter aquela hegemonia que tinha alguns anos atrás. Que o Bernardo até comentava que as pessoas o paravam na rua e falavam, não, mas eu já sei, eu não vou ver o jogo do vôlei porque eu já sei o resultado. Ele falava, que bom que você sabe, então me conta porque eu não sei, né? Mas era um time de excelência, que jogava sempre no máximo com jogadores brilhantes. E antes era mais tranquilo, hoje já não é mais. Hoje que eu falei com você, hoje tem umas 5 equipes que qualquer uma dessas equipes pode ser campeã. A França, que era uma equipe que ganhou o campeonato europeu, o campeonato mundial. A Liga Mundial. A Liga Mundial, ou seja, uma equipe que veio num embalo. Eu tenho amigos franceses que estavam assim, animadíssimos com a possibilidade de uma conquista de ouro olímpico. E é uma equipe que não ficou nem entre os quartos, não sei. Não classificou nem na fase de grupo. Exatamente, não sei aonde que ficou. Se ela não saiu do grupo para jogar, não sei se foi quinto, oitavo, aonde que ela foi jogar. Exatamente. Então é isso. Acho que fechamos, né, com medalha de ouro, não chave de ouro. Ficamos aqui com o nosso último esporte.com para tratar de Olimpíadas, né? Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana, vocês foram sensacionais, assim, ter compartilhado esse momento com gente tão competente, tão imbuída do esporte, que eu costumo dizer que o público vem a nos conhecer através de vocês. Então, não basta a equipe ganhar, a equipe ter bons jogadores, realmente é a mídia que é a responsável por publicizar, por tornar público, tornar popular o esporte. E o voleibol, que é o esporte que eu amo, tem tido essa oportunidade através de vocês. Então, é só agradecer. Beleza. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado a você também, internautas aí de casa, que nos acompanhou durante toda essa Olimpíada. Sou Felipe Drummond e fica o meu agradecimento a todos vocês. Tchau, tchau.